Pessoal, beleza? Vamos continuar nossa aula? Nós estávamos falando sobre a parte de endocrinologia, né? E nós começamos na nossa última aula sobre o hiperadrenocorticismo, né? Ou a síndrome de Cushing. Então, falamos sobre toda a fisiopatologia que nós vimos semana passada. E hoje nós vamos falar sobre as alterações clínicas, tá? E dependendo, se não ficar muito longo, nós falaremos também, nós abordaremos sobre o diagnóstico, tá? Ou pelo menos começaremos a falar sobre diagnóstico. Ok? Então, nós tínhamos parado nesse último slide, na semana passada, né? Qual é a cara do hiperadrenocorticismo? Quais alterações laboratoriais, quais sinais clínicos meu paciente vai apresentar que, que vai me fazer suspeitar que ele tem hiperadrenocorticismo, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é isso, abordarmos e tentarmos explicar o motivo dessas alterações clínicas, né, dessas alterações laboratoriais no nosso paciente. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar sobre isso. Então aqui com relação aos sinais clínicos observados pelo proprietário, né, pelos tutores, tá aqui poliúria, polidipsia, polifagia, abdômen abaulado. Na maioria das vezes, 95, 98% dos casos, o proprietário vai estar relatando sobre isso, né? Poliúria, polidipsia, polifagia e aumento de volume abdominal, ou esse abdômen abaulado, que a gente vai ver é um abdômen caído, tá, pessoal? Bom, na maioria das vezes também dermatites recorrentes, ou seja, dermatites que são tratadas, mas que voltam, que não têm uma cura clínica, fraqueza, dispneia, incontinência urinária, alopecia ou retardo no crescimento dos pelos. Então, se faz uma tricotomia no paciente, esses pelos não nascem mais, tá? Letargia, cegueira súbita, convulsão. Então, aqui são os principais sinais clínicos observados pelos proprietários desses animais, tá? Desses animais com hiperadrenocorticismo, tá? E aqui algumas alterações de exame físico, né? O que vocês vão notar quando estiverem avaliando fisicamente o animal de vocês? Novamente, o abdômen abaulado, que foi descrito, né, e foi relatado pelos proprietários. Telangiectasia é aquela pele que fica extremamente fininha e você consegue visualizar os vasos sanguíneos por baixo dessa pele, tá? Isso é o que a gente chama de telangiectasia. A pele fina e inelástica, atrofia ou fraqueza muscular, então você vê que o animal perdeu massa muscular, né? Um animal que está, digamos, caquético, não está com uma musculatura normal. Alopecia simétrica não pruriginosa, na palpação abdominal você vai sentir essa hepatomegalia, por isso que o abdômen dele também fica abaulado, o fígado aumenta de volume, além da fragilidade muscular, esse abdômen ele cai, né? Digamos assim, ele fica abaulado. Você pode notar também hipertensão arterial, pode, não é comum, mas pode acontecer depósito de gordura lá na córnea e depósito de cálcio na pele, que é o que a gente chama de calcinose cutânea, e aí a pele começa a ficar mais dura, né? É cálcio que está sendo depositado na pele, então isso favorece, né? Isso facilita, ou durante o exame físico, na palpação, você percebe que essa pele está mais enrijecida, mais dura do que o normal. Então, aqui, os principais sinais clínicos observados pelos proprietários e o que vocês, e os mais comuns das alterações que vocês vão notar no exame físico desse animal, ok? As alterações laboratoriais, logicamente, não são alterações patognomônicas, não é isso? Essas alterações podem acontecer em qualquer outra situação. Então, no hemograma, o que a gente pode observar? Trombocitose, eritrocitose, tá? Não é patognomônico, tá, pessoal? Isso pode acontecer. Um desvio à direita, né? Então, eu tenho maior quantidade de neutrófilos segmentados e hipersegmentados, no caso, né? E uma linfopenia. Então, essas são algumas alterações observadas. Logicamente, que se eu pego um paciente com trombocitose, eu não vou, lógico, de primeiro momento, pensar que seja um hiperadrenocorticismo, né? Agora, olha só, aumento de fosfatase alcalina é aumento de alanina aminotransferase, né? ALT e FA. Lembra que são enzimas que vão mostrar para a gente algum problema hepático. Por exemplo, a ALT é aquela enzima presente dentro do hepatócito. Se ela está presente dentro do hepatócito,
ela só vai aumentar na circulação quando eu tiver alguma lesão de hepatócito. É isso? Então, isso indica para a gente lesão. Fosfatase alcalina indica também para a gente que a árvore biliar, o fluxo biliar, ele está obstruído. Então, é uma enzima de colestase, só que também é uma enzima indutível, ou seja, ela pode ser produzida mediante a indução de drogas ou mediante a produção, a estimulação de algumas outras substâncias, tá? Então, essa fosfatase alcalina mostra colestase ou mostra outros distúrbios, né? Por exemplo, distúrbios ósseos e até uma enzima estimulada pela produção, ela foi produzida em excesso por causa do excesso de cortisol, tá? Aumento de triglicérides e colesterol, então olha só, aumento da gordura circulante e hiperglicemia, tá? Então, notem que no hemograma as alterações não são tão marcantes assim, né? Agora, quando a gente parte para a parte bioquímica e para a dosagem dessas gorduras circulantes, aí nós já temos, logicamente, não são alterações patognomônicas, mas a gente deve raciocinar. Só para a gente pensar, o nosso paciente vai apresentar hiperglicemia? Vai, porque o cortisol em excesso promove uma resistência das células à ação da insulina. Se a minha insulina não age, significa que a glicose não é colocada dentro da célula, ou seja, eu tenho uma diabetes mellitus secundária ao hiperadrenocorticismo, não é isso? Então, aí chega um paciente para vocês, poliúria, polidipsia, vocês dosam a glicose dele, a glicose está aumentada. Pronto, fechei meu diagnóstico como diabetes mellitus. Não, não fechou. Essa diabetes mellitus é causada pelo excesso de cortisol, e o excesso de cortisol é aquela síndrome que a gente já tinha conversado, que a gente está conversando, que é a síndrome de Cushing, tá? Então, fiquem atentos a isso, ó. Aumento de enzimas hepáticas, aumento de gordura circulante e hiperglicemia também. Isso daqui é bem clássico num paciente com hiperadrenocorticismo, certo? Quando a gente fala da urinálise, nosso paciente, por apresentar poliúria e polidipsia, ele vai ter uma diminuição da densidade urinária, certo? Além disso, eu também... Isso por quê, né? A gente não explicou o motivo ainda. Porque ocorre diminuição no hormônio antidiurético, na liberação desse hormônio antidiurético, e promove uma diminuição também dos receptores desses hormônios. Então, desse hormônio, no caso. Esse hormônio antidiurético, ele vai agir lá em túbulo contorcido distal, túbulo coletor, e vai promover a reabsorção de água. E agora, nessa síndrome, eu tenho diminuição da liberação do ADH. Consequentemente, meu paciente começa a perder mais água, tá? Pode ou não apresentar proteinúria, ou seja, pode ou não apresentar algum grau de lesão glomerular, e normalmente as infecções urinárias, elas são frequentes. São frequentes por quê? Porque se meu paciente tem hiperglicemia, ele também pode apresentar glicosúria, né? E isso é um substrato para a proliferação de bactérias. Então, laboratorialmente, fiquem atentos ao seguinte, aqui, ó, aumento de LTFA e aumento de gordura circulante. E, logicamente, também a hiperglicemia. Vimos sobre os exames laboratoriais e agora a gente vê sobre esses exames de imagem, né? O que a gente pode observar. Então, uma ultrassonografia abdominal, ela serve para avaliar nossas glândulas adrenais, né? Lembra da fisiopatologia que a gente viu na aula passada? Um aumento unilateral de volume dessa glândula, né? Ou quando as glândulas estão assimétricas, né, no caso. Então, é isso que a gente vai observar numa tomografia, numa ultrassonografia abdominal. E quando a gente fala em tomografia computadorizada ou ressonância magnética, né, isso serve para a gente mostrar ou para a gente observar se tem algum tipo de tumor hipofisário, né? Então, se tem algum tumor hipofisário, se tem essa cegueira súbita ou essa cegueira central, se tem convulsões, se tem alguma alteração neurológica, né? Logicamente, uma tomografia, uma ressonância vai mostrar isso para a gente, vai mostrar se tem alguma alteração no caso. Então, aqui, nos exames de imagem, o que a gente espera, o que a gente pode encontrar, tá? Com relação às características clínicas, né, então, prevalência nos nossos pacientes, cães com mais de 6 anos, tá? Ou até cães mais velhos, né, com a média de 6 anos. Então, notem que já são cães adultos a velhos, né, uns cães mais idosos. Não tem predileção sexual,
Qual predileção racial? Todos os tipos de poodle, certo? Dachshund, pastor alemão, Beagle, labrador, são raças mais acometidas, mas os poodles ganham de disparados, tá? Então, eles são as raças mais acometidas, seguindo dos Dachshunds, dos salsichinhas, né, dos teckelzinhos. Quando nós falamos de cães pequenos, tá? 75% dos casos é o hiperadrenocorticismo lá, de origem hipofisária, ou seja, ACTH dependente, tá? Quando a gente fala em cães grandes, ou seja, cães maiores que 20 quilos com hiperadrenocorticismo, né? Normalmente a gente está falando daqueles tumores de glândula adrenal, ou hiperadrenocorticismo ACTH independente, tá? Então, essa é a predileção. Cães pequenos, normalmente, ACTH dependente. Cães grandes, ACTH independente, tá? Então, se ficou em dúvida novamente com essa fisiopatologia, dê uma olhadinha, dê uma assistida na aula da semana passada, tá? Que lá vai estar falando exatamente sobre isso. E agora nós chegamos nos nossos sinais clínicos. Logicamente, não é todo animal que vai apresentar o mesmo sinal clínico, né? Mesma sintomatologia clínica, e esses sinais podem ser únicos ou podem ser vários sinais clínicos, né? Então, por isso que nós chamamos de síndrome. Então, ele vai apresentar diversas alterações. É o que a gente vai observar, o que a gente vai conversar agora nos nossos próximos slides. Então, sinais clínicos está aqui, né? Vamos explicar o motivo, pelo menos dos mais importantes, dos que mais acontecem, né? Então, como nós já havíamos falado, poliúria e polidipsia, isso porque diminui liberação do hormônio antidiurético e também diminui os receptores desse hormônio antidiurético, então diminui a taxa de reabsorção, tá? Polifagia, aumento de volume abdominal por causa do aumento hepático, né? O fígado ele aumenta de tamanho, consequentemente esse abdômen fica pendular, tenho queda de pelo, atrofia muscular, alopecia, pele fina, tá? Hiperpigmentação, atrofia gonadal, ou seja, atrofia testicular, infertilidade feminina, respiração ofegante por causa também dessa atrofia, dessa fraqueza muscular, a diabetes mellito, né, que é secundária ao hiperadreno, porque eu tenho excesso de cortisol, isso causa um antagonismo à insulina, tá? Hipertensão, letargia, convulsão, pancreatite é causada porque o meu cortisol modifica a fluidez das secreções pancreáticas. E isso, essas enzimas digestivas não sendo eliminadas corretamente, vai fazer com que essas enzimas comecem a digerir o próprio pâncreas, tá? Causando esse processo de inflamação, né? No caso, causando uma pancreatite. E essa pancreatite pode levar à destruição das células alfa, células beta e, logicamente, cessar a produção de insulina também, tá? Então, olha tudo que pode acontecer com o nosso paciente. E aqui está uma tabela, né, com os sinais clínicos e a porcentagem aproximada de casos deles, né? Então, notem que, olha só, polidipsia, poliúria, abdômen pendular, hepatomegalia, perda de peso, perda de pelos, né, logicamente, desculpa, letargia, polifagia, fraqueza muscular, isso em mais da metade dos nossos pacientes vai aparecer. Polidipsia e a poliúria, olha, 85% dos casos apresentam poliúria e polidipsia. Esse valor, logicamente, daqui é de uma tabela de 2000, né? Esses valores são um pouquinho diferentes hoje em dia. 90, 95% dos casos apresentam poliúria e polidipsia, tá? Então, esses são os principais sinais clínicos que nosso paciente vai apresentar, certo? Além de hiperpigmentação, calcinose cutânea, a atrofia muscular, como a gente já tinha falado, só que aí a porcentagem já é um pouquinho menor, certo? Normalmente o proprietário vai trazer o animal por causa disso, ó, perda de pelo. Às vezes esse abdômen pendular não é nem o que incomoda o paciente, o proprietário, né? Ele olha aquilo lá, mas acha que é normalzinho, que o animal está ficando gordinho. Então, não é esse o motivo principal pelo que os proprietários vão levar os animais até vocês, tá? Mas aqui, uma tabelinha desses sinais clínicos e da porcentagem desses casos que apresentam. E essa é uma imagem que, de uma forma simples, mostra tudo isso que acontece no nosso paciente, né? Mostra qual que é essa cara do hiperadrenocorticismo. Polifagia, polidipsia,
85% dos casos, junto com a poliúria, como nós já tínhamos falado. Olha a alopecia bilateral simétrica, né? Perda de massa muscular, alterações cutâneas, né? Calcinose cutânea, infecção de pele, dermatites recorrentes. Se o meu paciente tem dermatite, tem prurido também. Desidratação, depressão, acúmulo de lipídios também na pele, né? Ou seja, tipo um quadro de seborreia, digamos assim, certo? Olha o abdômen penduloso, 90% dos casos aqui, pele fininha, onde eu consigo visualizar os vasos, lógico, logo abaixo dessa pele, né? Então, esses são os principais, ou é a cara do nosso hiperadrenocorticismo. Logicamente, isso foi procurado numa literatura científica, né? Como a gente fala e como a gente brinca sempre com vocês. Então, essa é a cara do nosso hiperadrenocorticismo, tá? Não quer dizer que o paciente vá apresentar todos ou a maioria desses sinais clínicos no momento da apresentação clínica para vocês. Então, quando a gente fala em abdômen penduloso e veia saliente, está aqui. Nessa imagem a gente vê um abdômen penduloso, logicamente, eu não consigo visualizar corretamente, né, essas veias, ó, está passando aqui entre esses dois riscos que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso é o que a gente chama de telangiectasia, tá? Esse abdômen fica penduloso porque fígado aumenta de volume, fraqueza muscular e este abdômen ele fica pendular, né? Aqui a gente consegue visualizar um pouquinho melhor esse abdômen penduloso. Mas note que o animal aparentemente não tem perda de massa muscular, não tem alterações cutâneas, tá? Só para mostrar para vocês como que fica este abdômen abaulado, abdômen pendular. Aqui já está mais característico, né? Notem que nesta figura aqui do lado esquerdo, o abdômen está bem abauladinho, bem penduloso. Olha só os vasos sanguíneos, né? Marcando bem essa parede abdominal. Tudo isso é o que a gente chama de telangiectasia. E quando comparando dois animais, olha um animal com abdômen penduloso e olha um animal normal, né? No caso, isso daqui, um poodle, só para vocês mostrarem que é extremamente comum isso acontecer nessa raça. Quando a gente fala em alopecia de tronco, né? Olha só, o animal apresentando alopecia bilateral, uma alopecia bem proeminente, bem pronunciada, né? Desde a região cervical até a região sacral. Notem o seguinte também, esse animal ele já apresenta alterações cutâneas, como dermatites, né? Então, isso vai fazer com que o animal apresente prurido. Só a alopecia do animal, essa alopecia endócrina não vai fazer com que ele apresente prurido, tá? Agora sim, essa alopecia com essas infecções recorrentes, aí sim vai fazer com que o nosso paciente apresente alopecia, tá? E aí, às vezes, é por causa disso que o proprietário vem até vocês, né? Porque o animalzinho está coçando, está perdendo pelo, já tratou com um monte de antibióticos, já passou por um monte de veterinários e ninguém resolveu o problema dele, certo? Então, é isso que acontece com o nosso animal. Então, aqui a gente vê isso, conseguimos observar também neste outro animalzinho, né? Olha só, aparentemente o abdômen dele já está começando a ficar bauladinho, né? E parece que ele já perdeu um pouco de massa muscular. Parece que ele já é um animalzinho bem magrinho, né? No caso. Aqui é uma outra alopecia, tá? Mostrando essas regiões alopécicas, né? Desse jeito que o animal chega até vocês. E aí, isso daqui já passou um monte de shampoo, um monte de antibiótico, um monte de anti-inflamatório e nada resolveu. Ou teve uma leve melhora do quadro da piodermite, da dermatite, só que a alopecia ela nunca vai se resolver, né? E aqui, um outro paciente também sem a pelagem cutânea, né? Não tem alterações dermatológicas evidentes, como dermatites, mas apresenta essa alopecia. Novamente, um outro animal com alopecia, já com regiões, ó, parece que o animal está se coçando aqui, está se mordendo aqui, então regiões com dermatite, tá? É desse jeito que o animal chega até vocês. E se esse animal ficar de pé, provavelmente o abdômen dele vai estar um pouco abaulado. E aí chegamos no ponto principal do hiperadrenocorticismo, que é como diagnosticar. Vocês lembram de diabetes mellitus, hipertireoidismo, hipotireoidismo, como ele é, teoricamente, são simples de chegar no diagnóstico. Quando a gente fala desse diagnóstico dessa síndrome, né, dessa síndrome de Cushing, o diagnóstico ele já fica um pouquinho mais complicado, tá? Porque, como a gente já falou, ele é uma síndrome. Então, essa síndrome ela pode se manifestar de maneiras mais diversas possíveis, tá? A gente vai começar a introduzir o assunto, mas
O principal nós iremos falar na semana que vem, tá? Então, olha só, logicamente eu vou diagnosticar o hiperadrenocorticismo pelos sinais clínicos. Quais sinais clínicos? Todos esses sinais que a gente acabou de comentar, tá? Vamos diagnosticar também baseado nessas alterações laboratoriais compatíveis. Quais alterações laboratoriais compatíveis? Alterações das enzimas hepáticas, fosfatase alcalina e ALT, e presença de gordura no sangue, como por exemplo colesterol e triglicérides. Ah, mas por que que isso acontece? Lembra que o cortisol participa do metabolismo de lipídios, metabolismo de carboidrato. Então isso vai aumentar na circulação, logicamente, não é? Então se eu tenho um metabolismo acelerado de lipídios, isso vai ser disponibilizado no sistema circulatório, vai se depositar no fígado, por isso que o fígado aumenta de volume, logicamente, né? Então, se eu pegar um animal com enzimas hepáticas alteradas, gorduras circulantes alteradas, eu já começo, e logicamente com sinais clínicos compatíveis, eu começo a suspeitar do hiperadrenocorticismo. E aí depois nós teremos exames laboratoriais para falar sobre isso. Os nossos exames de imagem servem para nos ajudar no nosso diagnóstico? Serve. Lembra que eu falei da ultrassonografia e da tomografia abdominal, para nós visualizarmos e para nós identificarmos as nossas glândulas adrenais, ok? Lembra da assimetria de glândula adrenal, da hipertrofia dessas glândulas adrenais? Isso mostra para a gente o que possa estar acontecendo. E agora chegamos na parte mais complicadinha, que são os nossos testes endócrinos. Nós podemos fazer supressão com dexametasona, estimulação com ACTH, dosar o ACTH endógeno, fazer uma razão cortisol creatinina urinária e fazer um perfil sexual, que é o novo que nós tentaremos explicar isso para vocês. Mas o que eu quero que vocês já comecem a entender. Novamente, lembrem do eixo hipotálamo, hipófise e glândula adrenal. Vamos tentar desenhar aqui, ó. Hipotálamo está aqui, hipófise está aqui, e as nossas duas glândulas adrenais, não é isso? Uma glândula adrenal aqui e uma glândula adrenal aqui. O eixo hipotálamo-hipófise tem que estar firme na cabeça de vocês, tá? Hipotálamo estimula a hipófise através do CRH. Esse CRH chega na hipófise e faz ela produzir o ACTH. E aí o ACTH estimula nossas glândulas adrenais. Glândula adrenal produz cortisol, cortisol em excesso faz feedback negativo tanto para o hipotálamo quanto feedback negativo para a hipófise. Façam esse desenho, coloque o que é o feedback negativo, quais são os hormônios que estão sendo estimulados. Por quê? Quando a gente começar a falar sobre supressão com dexametasona, o que é essa dexametasona? Um glicocorticoide. O que é o glicocorticoide? O hormônio produzido pela nossa glândula adrenal, não é isso? Então, se eu estou aplicando corticoide no meu paciente, eu estou suprimindo o quê? O eixo hipotálamo, hipófise, não é isso? Se eu estou administrando dexametasona aqui, o que eu estou fazendo com esse eixo hipotálamo-hipófise? Fazendo o feedback negativo. Agora eu estou administrando cortisol, ou estou administrando corticoide. Então, consequentemente, eu estou fazendo um feedback negativo. Por isso que eu estou suprimindo esse eixo hipotálamo-hipófise. Então, está aqui, ó. Como que eu vou causar supressão? Estimulando esse feedback negativo. Ou seja, eu apliquei dexametasona, que é um cortisol, que é um glicocorticoide, e isso causou um feedback negativo, certo? Isso é fisiologia. Então, esse teste vai suprimir esse eixo hipotálamo-hipófise. Ou eu posso fazer um teste também de estimulação com ACTH. Espera aí, o ACTH ele é produzido pela minha hipófise, não é isso? O ACTH produzido pela hipófise vai até a glândula adrenal e faz com que essa glândula adrenal produza cortisol, não é isso? Então, se eu aplicar ACTH no meu paciente, eu estou estimulando essa função, não é isso? Eu estou estimulando a produção de cortisol. Por isso que ele é chamado de teste de estimulação com ACTH. Se nós entendermos isso, o que é uma supressão e o que é uma estimulação, perfeito. Isso daí, novamente, baseado na fisiologia endócrina, baseado nessa fisiologia desse eixo hipotálamo-hipófise e glândula adrenal.
ok? Posso dosar o ACTH também? Posso. É o que a gente vai conversar com vocês. Então, o que eu quero que vocês leiam, que vocês já estudem para a nossa próxima aula, tá? Não vou começar agora, porque senão a gente vai interromper no meio, vai ficar muito comprido e vai ficar ruim para vocês assistirem, tá? Mas o que eu quero que vocês já estudem para a nossa próxima aula? Esse teste de supressão, e aí eu tenho duas dosagens, dose alta e dose baixa, depois a gente explica isso certinho, tá? E esse teste de estimulação. Façam o desenho desse eixo hipotálamo-hipófise. Coloca a dexametasona, que é um cortisol, que é um glicocorticoide. Ela vai suprimir. Se eu estou suprimindo, a hora que eu doso o cortisol desse animal, será que vai estar aumentado ou vai estar baixo? Certo? A hora que eu estimulo com a CTH, a hora que eu doso o cortisol do meu paciente, será que ele vai estar alto ou será que ele vai estar baixo? Certo? E aí, o que vocês podem fazer também? Lembra? Hiperadrenocorticismo ACTH dependente, quando eu tenho problema na hipófise. E o hiperadrenocorticismo ACTH independente, quando eu tenho problema na glândula adrenal. Agora vocês vão colocar esses testes nessa fisiopatologia, ok? Vai ficar bem mais simples da gente entender para a nossa próxima aula. Mas eu preciso que vocês trabalhem nisso, tá? Eu preciso que vocês estudem, porque senão vai ficar meio complicadinho para a gente entender, ok? Então, assistam essa aula, façam suas anotações, anotem suas dúvidas e venham tirar comigo. E já podem até conversar comigo também sobre isso que nós acabamos de conversar, sobre esses testes que nós vamos ver na nossa próxima aula, ok? Façam isso, vai ficar gostoso para a gente estudar na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Por hoje é isso que nós tínhamos para falar com vocês. Grande abraço e até a próxima.